Olá pessoal, aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Mais um vídeo para a galerinha do sexto ano, turma 600 e 601. E aí meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem. Logo, logo estaremos juntos, né? E vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas correções de algumas questões que tem aí na apostila de vocês no capítulo 11. Tá? Então, vamos iniciar fazendo essa correção na página 7 da apostila de vocês. Então, vamos lá. Na página 7 tem um texto que vem como título Como é possível recuperar um rio poluído, né? Então, tem esse texto aí e tem 3 questões relacionadas a esse texto. A primeira questão é: qual é a principal causa da poluição das águas do rio Tietê, né? A principal causa dessa poluição do rio Tietê é um rio muito famoso, né? Que já teve aí seu momento por décadas, era um rio muito limpo e hoje ele se encontra num estado de poluição muito avançada. E o principal causa dessa poluição é o esgoto doméstico, tá? O esgoto doméstico é a principal causa de poluição das águas do rio Tietê. Na segunda questão, qual é a diferença entre a poluição do rio Tâmisa e do rio Tietê? Tá perguntando aí? Porque no texto faz essa comparação, né? Dos dois rios, o rio Tâmisa e o rio Tietê. Então vamos lá. O Tâmisa recebia menos esgoto e tem vazão maior que o Tietê. Além disso, o encanamento brasileiro utiliza um sistema de separação em que a água das chuvas corre por uma tubulação e o esgoto por outra, tá? Então, eles correm de maneira diferente, por tubulações diferentes. Apenas o esgoto é filtrado, enquanto a galeria pluvial, que recebe inúmeras ligações clandestinas, segue diretamente para os rios, tá? Então, qual é a diferença entre a poluição do rio Tâmisa e do rio Tietê, tá? Justamente esse processo de tubulação, né? Que faz com que as ligações recebem inúmeras ligações clandestinas e segue diretamente para os rios. Na questão 3, a pergunta é: considerando o que você leu e os conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos, você diria que os rios são um recurso natural renovável e infinito? Por quê? Né? Então vamos lá. Podemos chegar à conclusão sobre esta pergunta que, apesar da água dos rios ser um recurso renovável, ações humanas degrada, né? Acaba passando por processo de degradação e retiradas podem inviabilizar o uso do recurso, levando a sua poluição e, consequentemente, trazendo prejuízo ao próprio ser humano, tá? Então, a questão 3, né, são essas considerações que podem ser feitas com relação à pergunta da número 3. Vamos agora para a página 14, né, que faz parte também de um texto complementar. E tem uma questão aí, né? A questão é a seguinte, vamos lá. Retomando ao que você estudou na unidade passada, no caso do capítulo 10, quais teorias explicam a separação dos blocos em que se encontram os continentes americano e africano? Tá? Aí a gente está falando lá do conteúdo onde falou da deriva continental, galera. Então a resposta para esta pergunta vai ficar o seguinte: a teoria da deriva continental e a teoria das tectônicas de placas explicam o movimento das placas tectônicas, causador da separação da América do Sul e da África, tá?
Caso tenha alguma dúvida com relação à teoria de placas, né, sobre as placas tectônicas, dá uma retornada lá no capítulo 10, que nós falamos bastante sobre esse assunto, tá? Mas, caso tenha aí, surja alguma dúvida, vocês podem retornar ao conteúdo, beleza? A próxima questão fica na página 18, onde fala, né, tá pedindo aí para observe o esquema a seguir, quem usou a energia no Brasil em 2018, né? Quais foram, como foi feita essa distribuição dessa energia dentro do Brasil. Estamos falando aí do nosso país. Então tem aí um esqueminha onde mostra por cores, né, e por porcentagem essa distribuição. Então tem duas questões sobre esse esquema, né, da distribuição de energia dentro do Brasil. A primeira é: no Brasil, o consumo de energia das residências corresponde a que percentual do total? E o das indústrias e dos transportes de cargas e de pessoas, somando, né? Então, simples, basta olhar o esquema, como mostra bem distribuído, a distribuição dessa energia, por área, né? Por quem consumiu mais, e pegar a porcentagem, tá, de cada um e colocar na resposta. Então vai ficar o seguinte: o consumo de energia das residências no Brasil corresponde a 9,9% do percentual total. Já o de consumo das indústrias corresponde a 31,7% e dos transportes a 32,7%, totalizando, né, 64,4%. Então, tem aí toda essa distribuição e a distribuição de acordo com cada setor, como transporte, né, indústria, residências, por exemplo. Na questão B, a pergunta é: considerando a resposta do item anterior, ou seja, da letra A, qual a importância das fontes de energia para a atividade industrial e para a rede de transportes no Brasil? Vamos lá. A produção industrial e a de transporte de carga de pessoas respondem por quase 65% do consumo de toda a energia do Brasil. Cerca aí de 2/3, né, desse consumo. Ao passo que as residências juntas consomem menos de 10% do total. Isso mostra que o desempenho da indústria e dos transportes depende fortemente da disponibilidade de fontes energéticas, ok? Então, quando vocês passam a observar o esquema acima dessa distribuição, vocês conseguem, né, automaticamente, porque o próprio esqueminha da distribuição de energia já está dando as respostas da questão A e B. Então, tá aí a resposta da página 18. Vamos para a página 20, tá? E tem aí, ó, analise o gráfico a seguir para responder os itens. Maiores investidores em energia renovável, né, em bilhões de dólares em 2016. Então tem toda aí os maiores investidores e tem 3 questões sobre esse gráfico, né, dos maiores investidores aí de energia renovável. Então vamos lá. A questão A é a seguinte: quais continentes mais investem em energia renováveis? A resposta é: a Europa e a Ásia são os continentes que mais investem em energia renovável, chegando juntos a mais de 160 bilhões de dólares, tá? Então, os 2 continentes que mais investem em energia, né, é a Europa e a Ásia. Na letra B, a pergunta é a seguinte: por que os dados do Brasil, dos Estados Unidos, da China e da Índia não estão incluídos nos seus respectivos continentes, né? Então vamos lá. Podemos concluir que os investimentos feitos por esses países
são muito maiores do que os de outros países, dos respectivos continentes, que os tornam, né, em destaques mundiais. Por isso que eles não estão aqui, esses países como o que eu acabei de citar para vocês, Estados Unidos, China, Índia, eles não estão nessa amostragem aí, tá? Porque eles se destaquem, né? E se torna aí em destaques mundiais. A C, tá pedindo para pesquisar, né? Então, pesquisa os tipos de energia renováveis utilizados na Europa e nos Estados Unidos. Então, vocês podem pesquisar, né, as fontes de energia renováveis usadas na Europa e nos Estados Unidos, destacando-se a eólica, a solar, a biomassa e a hidrelétrica, tá? São exemplos das quais vocês podem colocar aí na questão C. Página 21. Tem aí, tá, um texto que fala sobre pegadas ecológicas. O que é isso, né? Esse texto é muito interessante, peço a vocês que não deixem de dar uma lida, sinalizar aí os pontos mais importantes desse texto. E tem 3 questões relacionadas aí a essa pegada ecológica, né? Que é o título do texto. A primeira é: o que você entendeu por pegada ecológica? Ok? A pegada ecológica em linhas gerais, o espaço mediano, né, por hectares que uma pessoa, uma cidade ou um país utiliza para a produção e a sustentação da vida. Essa é a resposta da número 1. Na 2, por que sociedade altamente industrializada, os seus cidadãos usam mais espaço do que os membros de culturas ou sociedades menos industrializadas? Vamos lá. As sociedades mais industrializadas produzem maiores pegadas por utilizar os recursos de todas as partes do mundo, afetando locais mais distantes e por possuírem acelerada produção de bens de consumo, o que gera mais resíduos, né? Quanto mais você consome, quanto mais você produz, mais resíduos você gera, né? A número 3 está pedindo aí para fazer uma ilustração do texto em folhas avulsas, aí é com vocês, tá? Vocês vão fazer essa atividade de pesquisa, é uma atividade prática aí que fica por conta de vocês, ok? Podem fazer no próprio caderno de geografia. Não deixem de fazer, tá, galera? Por favor. Vamos para a página 24, tá? Eu não vou fazer todas as correções do capítulo inteiro, tá? Eu vou finalizar na página 24 e no próximo vídeo, tá? Eu termino as outras questões, senão o vídeo acaba ficando um pouco longo. Na página 24, tem aí, ó, explore seus conhecimentos, né? E tem 3 questões relacionadas ao capítulo 11. Então, a primeira é: os seres humanos dependem fundamentalmente da natureza para sobreviver. Explique essa afirmação, apresentando exemplos observados no dia a dia, né? É uma resposta que vocês também podem responder com as palavrinhas de vocês, mas eu vou ajudar da melhor forma possível. Então, vocês podem colocar o seguinte: a dependência humana em relação aos recursos naturais, podendo dar exemplos do uso, né, tanto de recursos retirados diretamente da natureza, como luz, calor, o ar, a água, animais e alguns tipos de vegetação, quando daqueles que são transformados na indústria. Então, são alguns exemplos que vocês podem citar, né, que são exemplos observados no dia a dia, que vocês podem colocar como resposta aí na primeira questão, na questão 1. Na questão 2, a pergunta é a seguinte: o que são recursos naturais renováveis e não renováveis? Explique o porquê dessa classificação. Vamos lá, galera.
Recursos naturais renováveis são aqueles que a natureza consegue produzir, repor ou reciclar em um espaço de tempo relativamente curto, compatível com a expectativa de vida dos seres humanos, como a água, os vegetais, o calor solar. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles produzido, reposto ou reciclado pela natureza no decorrer de milhares ou milhões de anos, tá? Então, tá aí a explicação dos recursos naturais, tá? E não, renováveis e não renováveis. E tá perguntando o porquê dessa classificação. Vamos lá a esta resposta. Essa classificação leva em conta a capacidade da natureza de renovar ou produzir novamente o recurso em determinada escala de tempo, ok? Então, por isso que ela tem essa classificação. Na questão 3, montar um esquema classificando as fontes de energia vista durante o capítulo, né? Eu estou me referindo ao capítulo 11, em renováveis e não renováveis, tá? Então, vocês têm aí um espaço na questão 3 e vocês vão montar um quadro. De um lado, coloca em cima como título, fonte de energia, tá? E vocês vão fazer duas partes, né? Na primeira, vocês colocam assim, renováveis. E na segunda, não renováveis. Beleza? Na parte onde está escrito renováveis, vocês vão colocar assim, ó, os tipos de energia, né? Quais são esses tipos de energias que encaixa como renováveis? Então, vamos lá. A biomassa, né? Pode colocar como primeira. Hidráulica, eólica, solar, geotérmica e maremotriz, ok? Eu vou repetir. Na parte de renováveis, biomassa, hidráulica, eólica, solar, geotérmica e maremotriz. Do outro lado, não renováveis, vai entrar o petróleo, o gás natural, carvão mineral e urânio, ok? Petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Então, vocês vão montar esse esqueminha, tá? Fazendo essa separação de tipos de energia, renováveis e não renováveis. Exatamente como eu tô falando para vocês, beleza? Então, eu vou terminando por aqui. No próximo vídeo, eu termino a correção das outras questões que fecha o capítulo 11. Beijo no coração, até breve, se Deus quiser.